Olá, eu sou o Nuno Henriques e Carlos Cunha é o meu convidado. É reconhecido publicamente por ser ator e fundador dos Comédia à la carte, mas há um longo caminho até chegar aos palcos. Esteve na Força Aérea, trabalhou numa multinacional e também foi artesão. É natural do concelho da Golgã, no Ribatejo, mas já viveu e trabalhou no Alentejo. Aliás, foi nesta região do país que abraçou o teatro pela primeira vez. Atualmente veste o papel de padre e entra diariamente nos ecrãs de casa pela telenovela Festa é Festa. Mas também há música na vida de Carlos Cunha. Vamos perceber como e porquê. Começa assim o 4º episódio do podcast 2020 Planeta Terra. Bem-vindo, Carlos. Olá, Nuno. Obrigado pela sua presença. Muito obrigado pelo convite. Mas por lhe perguntar, nasceu na mesma terra do Prémio Nobel da Literatura e, a exemplo de José Saramago, o Carlos só abraçou a arte que o faz feliz em idade madura, recuando como foi crescer na Azinhaga. Foi ótimo. Eu tenho um orgulho imenso de ser daquela terra, de ser descendente de... Acho que toda a minha família sempre foi dali. Sou neto de campinos e de Guarda-Rios. Portanto, a minha vida está ali entre o rio e a Lesíria. Uhum. E eu tenho memórias maravilhosas da vida rural, do campo, dos animais, de toda essa dinâmica tão própria do mundo rural. As suas brincadeiras passavam por esse cenário Sim, olha, eu tenho de campo. Eu tenho, por exemplo, na minha memória, coisas do género de nós estarmos a brincar ao peão, ao berlinde e termos que nos deslocar para junto das casas porque, entretanto, passavam um rebanho de ovelhas, ou uma vara de porcos, ou uma eguada, e, como deves calcular, ou uma vacada, e como deves calcular, a seguir a eles passarem, aquilo ficava cheio ou de caganitas das ovelhas, pronto. Mas não foi por isso que nós deixávamos de continuar as nossas brincadeiras. Mas, portanto, eu nasci nesse espaço onde havia muita oliveira, onde havia muita brincadeira à volta daquelas árvores, à volta as nossas brincadeiras dos cowboys e dos índios eram em cenários de muita árvore, de esconder, de trepar, portanto a minha infância é essa. E por exemplo, essa família humilde, não é? Sim. Os seus descendentes também fizeram a pessoa que o Carlos é hoje. Sem dúvida alguma. O meu avô paterno era, sem dúvida alguma, e aliás está na calha já há vários anos, um dia eu hei de conseguir terminar um livro que eu estou a escrever exatamente sobre a vida dele, porque foi uma vida de muito trabalho, de alguma tragicomédia. Meu avô teve uma vida muito agitada, aliás... Uma vida difícil, presumo? Muito, mas desde os 8 anos de idade que ele tem... a tragédia acompanhou sempre a vida do meu avô. Aos 8 anos, isto parece coisa de um filme, mas é autêntico. Daí eu ter muito material para escrever para o livro dele. O meu avô, aos 8 anos de idade, passou-lhe um comboio por cima. Mesmo? Ele andava a guardar ovelhas e as ovelhas passaram a linha e ele, naquela de recuperar e tirar... E quando o comboio aparecer, ele lá se deitou para o chão e o comboio passou-lhe por cima e matou-lhe ali 2 ou 3 ovelhas, não me lembro exatamente quando. E ele saiu ileso? Completamente ileso. E daí até à sua morte, ele tem
tanta coisa, desde ser furado por vacas, desde ter entrado dentro de um sítio onde os campos antigamente eram regados por grandes motores de rega, que estavam metidos dentro de grandes caixas de betão, e de um motor ter rebentado e ele sair de lá com 2 ou 3 colegas todos a arder e terem-se mandado para dentro de um tanque. O meu avô perdeu, por exemplo, parte de uma orelha, perdeu parte do nariz, queimou-se todo e tal. Ou seja, ele perdeu um filho numa viagem de regresso a casa, na carroça, a égua tomou o freio nos dentes, a minha avó ia grávida do meu pai e levava um menino pequenino que seria o meu tio mais velho, e que acabou por falecer porque eles foram cuspidos e tal. Ou seja, a vida dele é toda muito cheia dessas situações trágicos. E eu sempre vivia a ouvir essas histórias, e depois eu próprio assisti à vida do que era a vida antes do 25 de Abril, daquelas pessoas, da vida dura do trabalho. Eu próprio comecei a trabalhar muito cedo, na apanha de tomate, portanto, todo o tipo de... Fazia-se nas férias escolares? Sim, sempre trabalhei. Aliás, o meu primeiro trabalho, tinha 8 anos de idade, trabalhei a escolher tomate na fábrica de tomate. O Carlos faz a instrução primária, portanto, o primeiro ciclo na Azinhaga? Faço escola primária, telescola. É do tempo da telescola. E sou apanhado no 25 de Abril, exatamente no meu último ano da telescola, e no ano seguinte fui para Santarém, onde eu fui para a escola industrial e depois para o liceu. Onde completa, portanto, os estudos. Nesse percurso sei que esteve vários anos na Força Aérea. Sim. Depois passa por uma multinacional e abraçou uma arte muito popular, foi artesão. Como foi todo esse percurso? Começando na Força Aérea, porque é que o que é que o leva... Eu nunca quis fazer parte dos quadros das Forças Armadas. Achava que aquilo não tinha muito a ver comigo, mas fiz tudo para ficar livre à tropa, mas não consegui. E ao perceber na inspeção militar que não conseguia livrar-me à tropa, pensei, então vou para a tropa que eu quero ir. E como a Força Aérea é aqui perto, ou seja, a instrução dos cabos era aqui em Tancos, eu pensei, ok, vou voluntário, e fui voluntário. O meu objetivo primeiro era terminar, assim que acabasse o primeiro, ir mais cedo para a tropa, saía mais cedo da tropa, e o meu objetivo era ir viajar, era ir para o estrangeiro, trabalhar para o estrangeiro, visto que eu tinha querido ser antropólogo, mas estudar a seguir ao 25 de Abril, com toda a loucura inerente a isso, as faltas, as greves, as RGAs, as RGPs, as RGs, não sei das quantas, levaram-me a que eu não tivesse enverdado pelo mundo académico. Mas há alguma razão, desculpa interrompê-lo, esse gosto pela antropologia deriva de alguma situação? Sim, eu sempre gostei muito do esoterismo e dos povos diferentes, e de conhecer gente. Mesmo quando ia para a praia, eu tive a felicidade do meu pai sempre o meu pai e a minha mãe me terem proporcionado a praia desde bebê, e eu na praia já fazia questão de só conhecer estrangeiros. Assim que aprendi a falar a primeira língua, francês, eu só queria conhecer pessoas que falassem francês, porque dessa maneira estava a conhecer pessoas diferentes das pessoas que estava habituado a conviver durante o ano. E voltando à Força Aérea, ainda teve lá 10 anos. 10 anos. Eu tive 8 anos como militar e 2 anos como civil, porque durante esse período nasce a minha primeira filha. É um período muito difícil de trabalho, estamos com uma grave crise em Portugal de emprego, e isso leva-me a pensar que ficar na tropa era uma boa opção para o caso, e foi só essa a única razão de eu necessitar de apoio médico para a minha filha, ou de qualquer coisa que não pudesse não correr tão bem. Eu tinha, como militar, tinha todo o hospital militar, tinha todo o apoio da saúde ligado ao Estado.
portanto, mesmo podia não ter dinheiro mas tinha os hospitais militares, tinha todo esse apoio. Dava-lhe outra estabilidade. Dava-me uma estabilidade única e exclusivamente a esse nível, porque recebia muito pouco dinheiro. E depois surge a questão de ir para uma multinacional. Exatamente, mas a mudança é exatamente no dia que eu faço 30 anos, que eu me apercebo que se vivesse até aos 90, um terço da minha vida já tinha sido, já tinha gasto, não é? E cheguei à conclusão que nada daquilo que tinha sido o meu sonho de adolescente, quando nós estamos na construção do nosso eu, que nada daquilo que eu tinha sonhado ser enquanto pessoa, nada disso me estava... ou seja, o meu caminho não estava aí nessa direção. Não se sentia realizado. Exatamente. E é a partir daí que eu digo, eu vou ter que dar uma volta à minha vida. E é exatamente nesse dia, no dia que eu faço 30 anos, que eu começo a tomar consciência que tinha que dar a volta. E passado 2 meses ou 3, eu tive uma conversa com a mãe da minha filha e saí de casa e fui para o Algarve. Levei pouco dinheiro comigo e fui à procura de uma solução que passasse por encontrar um novo rumo para a minha vida que não era aquele. No meio disso tudo, torno-me artesão por circunstâncias da vida, que conheço uma pessoa que é artesã, e é a partir daí que eu começo a ajudá-lo e começo a inteirar-me também da atividade do artesanato. Decidimos, entretanto, ir viver para Porto Covo, e é ali que fazemos todo um período de 5 anos em que eu me dedico inteira e exclusivamente ao artesanato, e nesse período íamos vender até Évora, no inverno, na primavera. Porto Covo não tem ninguém, não sei naqueles 2 meses de verão. Íamos até Évora, que é uma cidade património mundial, com muitos turistas, com muita gente que dá valor ao artesanato, e é ali que eu conheço o João e a Alexandre, que são as pessoas que nos tornámos amigos, e são eles que nos levam para o mundo do teatro. Sim, eu ia dizer precisamente foi já no Alentejo que se sentiu atraído pelo teatro, primeiro no Teatro do Mar, em Sines. Essa é a minha primeira experiência. Salvo erro, não é? A sua primeira experiência. E depois então no Teatro Pim, em Évora, não é? Essa primeira experiência, eu era artesão e dava uns workshopzinhos de artesanato a miúdos, e eles estavam sempre a falar: Carlos, tens que ir às aulas, tens que ir fazer expressão dramática connosco ali para o teatro e tal. E eu, porque não? E comecei a ir, e a Julieta convida-me para um espetáculo dedicado a Abril, à sombra de uma flor. Era um espetáculo onde o Vicente Alves do Or, que é hoje um grande realizador de cinema, deu os seus primeiros passos também enquanto ator, e é a minha primeira experiência. Eu tinha aqui precisamente nesse percurso que havia uma Julieta que era a culpada pelo Carlos dar esse abraço à arte de representar, sim, não é? Sim, a Julieta, que é hoje a diretora do Teatro do Mar. Segue-se posteriormente uma passagem pelo Chapiteau. O Teatro Pim cria um festival internacional de teatro, onde o Chapiteau era sempre convidado. Muito bem. E no segundo ano, o Zé Carlos Garcia, que é hoje o diretor da Companhia de Chapiteau, faz-me um convite para eu vir fazer uma peça a Lisboa e contracenar com a Sandra Faleiro. E eu assim fiz, vim, e no período, ou seja, fiz um mês de ensaios, a peça foi para a cena e eu ganhei aquele dinheirinho, e entretanto soube que vinha um encenador inglês para Portugal trabalhar com o Chapiteau, e eu pedi ao Zé, eu vivia em casa do Zé, e eu disse: Zé, olha, posso ficar aqui mais um mês ou 2, tenho algum dinheiro, em vez de voltar para Évora, gostava de experimentar estar em contacto com o John Mowat, que é um dos maiores encenadores de teatro físico e teatro do gesto, e acabava por ser uma aprendizagem, e ele disse: claro que sim, fiquei. Entretanto, a Teté convida-me para eu ir trabalhar para o Centro de Reinserção Social da Bela Vista, com crianças em risco, e eu começo a trabalhar, a dar aulas a crianças nesse centro,
e ao mesmo tempo ia assistindo aos ensaios. O John Moa convida-me também para fazer assistência de encenação, e depois começo a ser convidado para as peças do Chapiteau, e depois disso o John faz-me um convite para eu ficar na companhia, coisa que acabou por não acontecer, por motivos que não interessam. Mas aqui o seu rendimento, o seu trabalho já se divide então nesse centro? O artesanato morre a partir do momento em que eu vou para Évora. Ok. Porque eu começo a substituir aquela coisa do artesanato pela paixão do palco, pela paixão da escrita, e é a partir dali que eu... há ali um interregno de 1 mês ou 2 em que eu volto até à Azinhaga, ando na pesca com o meu irmão, nas enguias e nos lagostins e não sei o quê, e um dia o João e a Alexandra ligam, assim, olha, o que é que estás a fazer? Disse, olha, estando aqui à pesca e tal, olha, não queres vir montar um espetáculo connosco? E eu volto para Évora, e a partir dali depois é toda a história do Chapiteau, e então é isso, o Chapiteau entra assim. E no seguimento desta passagem pelo Chapiteau, já no início deste século, em 2000. Funda a Comédia à la carte, com o César Mourão e o Ricardo Pérez. Sim. Um projeto que, diga-se, viria a tornar-se num sucesso nacional. Enche salas há mais de 20 anos. E atualmente junta em palco o Carlos Cunha, o César Mourão e o Gustavo Miranda, sim, correto? Sim. A comédia de improviso torna-o mais feliz? Vamos lá ver. A questão os comédia aparecem com uma junção de 2 fatores. O Ricardo, que é um tipo que eu conheço quando ele vai fazer uma peça ao tal festival, e eu adorei o Ricardo na altura e disse, eu quero trabalhar com este tipo. E o Ricardo, quando eu já estava no Chapiteau, ele vai a Nova Iorque, porque a companheira dele na altura, mãe do filho dele, do Tiago, vai ao Actors Studio fazer uma formação, e o Ricardo foi com ela para Nova Iorque, e como não tinha tempo livre, começou a visitar clubes de improv. E, paralelamente, eu, quando estou a trabalhar no Chapiteau, a minha função no Chapiteau também, eu vivia de dia e de noite dentro do Chapiteau. De manhã ia dar aulas, à tarde trabalhava com a companhia, e à noite fazia a gestão entre o restaurante, que era de um belga, do Bruno Decor, e a casa-mãe, que era uma escola de artes. E durante essas noites eu sentei muitas noites mesmo a fazer degustações de pratos e de vinhos com o Bruno. E o Bruno, numa dessas noites, fala-me numa coisa que se chama mates de improvisação. E ele fala-me naquilo, e aquilo era maravilhoso, e quando o Ricardo vem, colam as 2 ideias. Eu estive num clube assim, olha, o Bruno também me fala disto assim. Era giro fazermos qualquer coisa, mas havíamos de ter mais alguém. Esse miúdo aí tem muito jeito, é muito giro. Era o César Mourão. E é assim que nasce os Comédia à la carte. E os Comédia nascem, e a partir dali há uma descoberta logo desde o primeiro dia. Ou seja, nós começamos pesquisámos na net, não havia YouTubes, não havia nada, pesquisámos textos e jogos, e é a partir dali que um dia nos apresentamos para uns 20 e poucos amigos, as pessoas adoraram o conceito, o Bruno criou-nos um palco no restaurante e cedia-nos a sala do restaurante no dia da folga do restaurante. Que era isso passava-se onde, em Lisboa? No Chapiteau. Ainda no Chapiteau. Muito bem. E é ali que aquilo se torna, de um dia para o outro, um boom. Ou seja, aquilo torna-se de tal maneira loucura que ninguém nos conhecia, e nós, aquilo tem uma escadinha em caracol em ferro, e nós, no terceira apresentação, nós quando vamos para querer entrar para a sala, havia pessoas nas escadas. E nós a querermos entrar, viesses mais cedo e tal. Mas nós é que somos os atores. Então havia gente até sentada em cima das mesas, no chão, no próprio palco. Vocês não esperavam essa... Nada. E aquilo torna-se assim num boom, começa a ser falado em Lisboa, no ciclo ainda... Estamos a falar de mais fechado pessoas, ainda, sim. Ainda mais
dos alunos de Chapitão, de alguma malta mais ligada às artes, e é ali que uma noite o JP, que era o Relações Públicas de um espaço noturno do Café da Ponte, nas Docas, leva o dono do Café da Ponte e mais um amigo, o Tito Elbling, leva-os ao Chapitão para verem o nosso espetáculo. E nessa noite, assim que viram, disseram: vocês não querem vir fazer isto para as Docas? E nós fomos para as Docas. E depois começámos a fazer nas Docas, começámos a fazer no Santiago Alquimista, num barzinho no Sobral, ao pé de Torres Vedras, e começámos a trabalhar muito para empresas. Começámos a desenvolver esse conceito nas empresas e divertíamos imenso. A tua pergunta se é se a comédia do improviso se torna mais feliz, porque no fundo os comédia à la carte têm tudo a ver com o improviso. Claro, é somente improvisação. Sim, o que acontece é, eu presumo que essa tua pergunta venha de uma afirmação minha de que eu gostaria tanto que a minha vida fora do palco fosse tão feliz como eu sou. Tinha aqui para a frente exatamente essa sua frase. Essa frase é dita e é repetida muitas vezes. Eu sou realmente e extraordinariamente feliz em palco, porque a improvisação dá-me a liberdade de ser o que eu quero ser, de ser o que os outros querem que eu seja, sem que isso me traga algum dissabor, porque aquilo que os outros querem que eu seja, eu serei durante um curtinho espaço de tempo, depois volto a ser eu novamente. Mas dá-nos muita felicidade, porque dá-lhe liberdade. Dá-me uma liberdade total. Tenho uma relação de 20 anos com o César, por exemplo, dá-me uma realização de conhecer públicos, de entender públicos, de ler públicos, e isso é impagável. Ou seja, chegares ao fim de 23 anos e sentires que cada vez que colocas os bilhetes à venda para uma temporada, esgotas 40 dias em salas de 1000 lugares. Quando pensas que colocas os bilhetes à venda e esgotas 4 ou 5 coliseus, quando esgotas, fazes 10.000 lugares numa arena, dizes: bolas, valeu a pena esta viagem. E por outro lado, sentes que o teu trabalho é um trabalho honesto, senão o público é muito inteligente. Se sente enganado, vai embora. Portanto, não há apesar do tempo, porque este projeto já perdura há muito, não há um cansaço, há a tal liberdade e o tal divertimento associado ao projeto. E depois há outra coisa que é sabes que eu não sei se quando nós nos conhecemos, se eu te falei nisto, há 4 princípios básicos que eu utilizo há mais, há 7, 8, mas eu uso estes 4 para a minha vida, para o meu trabalho, e que são o seguinte: yes and, take the risk, accept the failure, make the other shine. Esses 4 princípios são simplesmente maravilhosos. Aceita o que a vida te dá e acrescenta-lhe alguma coisa, arrisca na tua vida sem medos, tem consciência de que vais errar mais vezes do que vais acertar e faz brilhar os outros com quem tu te dás. Esse princípio, esses 4 princípios, que foram aqueles que eu adquiri na improvisação, eu trago-os da improvisação, do palco para a vida. E da minha vida eu já levo que esses princípios estão corretíssimos. Um desses princípios, curiosamente, pessoas que conhecem bem o Carlos e que me referem, que o Carlos tem muito prazer que quem está à sua volta que brilhe. Que o Carlos até, desculpe dizer isto, mas parece que às vezes até prefere que os outros brilhem a ser o Carlos a estar na linha da frente. Tem a ver com esse princípio. Com a improvisação. É muito simples o princípio. Somos 4 em palco, ou 3, ou 2, ou 10, não importa.
Se eu te fizer brilhar a ti, ao número 3, ao número 4, ao número 5, se o número 2 fizer brilhar o número 1, o número 3, o número 4, o número 5, se o número 4 fizer brilhar o número 1, o número 2, o número 3, o número 5 e o 6, quando chegarmos ao fim do ciclo, todos fizemos brilhar toda a gente. Quando a vitória é nossa, é de todos, é partilhada por todos. Quando a derrota existe, é dividida, é subtraída a cada um de nós em partes iguais. Somos todos culpados da derrota, não apontamos dedo a ninguém, porque todos nós fizemos o melhor. Quando eu faço brilhar alguém, quando esse alguém faz brilhar outro alguém, e outro alguém faz brilhar a mim, brilhamos todos. E é isso que o palco tem de mágico, o palco de improvisação. Não há uma primeira figura, não há... Porque essa primeira figura, sem os outros, não funciona. Também não brilharia. Em 2013, corrija-me se estou enganado, mas o grupo pisou mesmo palcos do Brasil. Sim. Como foi essa experiência? Sentiu como se estivesse em casa? A história do Brasil é parte exatamente daquela... quando eu disse que tínhamos trabalhado com o John Moa. O John Moa tem um trabalho maravilhoso no Chapiteau e torna o Chapiteau um grupo reconhecido em todo o mundo como teatro de físico e teatro do gesto, teatro sem palavras. E nesse aspecto eles são fortíssimos, são talvez um dos melhores grupos do mundo. Esse John Mowat era um sonho nosso, Comédia à la carte, trabalhar com ele, fazer um espetáculo qualquer com direção de John Mowat. E ele montou um espetáculo que é o Wanted, que é um espetáculo toda à volta imagina um filme de cowboys, toda à volta do western. Okay. Então, imagina três atores, na realidade éramos 4, tínhamos um DJ na altura, e montamos um espetáculo toda à volta desse universo, onde tudo o que aparece e o que acontece tem como base lixo. Ou seja, bocados de madeira, bocados de cordas, e tu vês dentro daquele espetáculo toda uma história de cowboys, desde assaltos a bancos, a duelos, a passagens de rios, a pontes suspensas, a ataques de índios, arrebentamentos de bancos, tu tens isso tudo, enforcamentos. Tudo aquilo que é o imaginário do filme de cowboys. E somos convidados para um festival de teatro que há no Rio de Janeiro, que se chama 2 Pontos. Fomos com essa peça e fomos aos 2 Pontos. Quando estamos no festival no Rio de Janeiro, um senhor chamado Jô Soares sabe que nós estamos no Rio de Janeiro e há uma relação entre a Globo e a SIC. Nessa altura nós estávamos na SIC também. E ele convida-nos a ir a São Paulo participar no Show do Gordo. Sim, programa que ele tinha na televisão. Na televisão. E nós fomos. Quando nós estamos para ir para São Paulo, os Barbichas, que são um grupo, quase o grupo irmão dos Comédia à la carte, quando eles sabem que nós estamos em São Paulo, convidam-nos para participarmos no espetáculo deles no Tuca, que é o Teatro da Universidade de São Paulo. E nós lá fomos. Quando tu me perguntas se nós sentimos-nos em casa, na realidade não, porque não é fácil. Nós falamos muito rápido para os brasileiros. Sim, exatamente. Mas foi muito rico, porque é lá que nós conhecemos o Gustavo Miranda, é lá que nós partilhamos o palco com 3 grandes atores de improvisação brasileiros que são nossos amigos ainda hoje, somos grandes amigos todos, mas não foi fácil, não foi fácil, foi fácil porque o espetáculo foi muito giro e divertido. Mas o público é diferente? É mais exigente? Não é uma questão de ser exigente, não? Tem mais dificuldade em entendermos. Tem uma questão mesmo de língua. É, de sotaque. Se nós falarmos muito rápido, eles não entendem nada. Neste projeto de improvisação, cujo roteiro, diga-se, Leiria, a minha cidade, tem feito parte, quase aliás, sempre. Uma das melhores, para não dizer que é a cidade que melhor responde aos comentários. É engraçado que eu li várias referências a isso, que vocês mais do que uma vez disseram que Leiria teria o melhor público. Sim. Não que os outros não sejam bons, mas sim, que vos recebem de forma muito calorosa, não é? Porque nós pomos os bilhetes à venda à meia-noite
para 4 dias e se calhar à 1h da manhã a primeira noite já está vendida. Já está vendido. E de manhã se calhar a segunda também já está e depois ainda deixamos sempre uma portazinha aberta para fazermos um à tarde, que é para os últimos que não tiveram a oportunidade de comprar bilhetes. E como eu dizia, neste projeto de improvisação também há lugar para a música, que não foi desde o início, não foi sempre assim, não é? Portanto, vocês agora tem uma banda, tem a banda que faz parte do espetáculo. Isso também torna o projeto único no país? E no mundo. Okay. Ou seja, todos os grupos de improvisação, todos aqueles que eu conheço, eu, modéstia à parte, eu sou um estudioso do fenómeno da improvisação, têm um momento musical. Um piano, alguém que promove um jogo ou outro com música. Nós temos uma banda que desde a introdução ao espetáculo, os separadores, as próprias improvisações, a banda hoje em dia já é uma parte integrante e fortíssima do nosso espetáculo. Portanto, a música entra para substituir o nosso DJ, que nos fazia lançamento de várias coisas, de vários momentos, e que improvisava também connosco, com sons, também era que nota-se, assistindo e fazendo uma pesquisa, eu fiz também, nota-se que há uma grande ligação. Muito. A banda conhece-o já muito bem. Porque aquela banda também, nós fizemos questão, e tivemos muita sorte, mas mesmo muita sorte, termos dado com 3 músicos extraordinários, que se tornaram família, e que, ou seja, podia ter sido um ou tentar, não, a partir do momento que aquele trio encaixou na nossa vida, já dificilmente, às vezes há substituição, há um baterista que o João, por exemplo, não pode, haver um outro baterista, mas não mudamos muito, além do núcleo muito restrito, porque é necessário muita atenção, porque às vezes já aconteceu, músicos substitutos que ficam perdidos a ver a improvisação e depois acabam por não entrar quando viram entrar. Sim, eles próprios se divertem muitíssimo. Com o vosso espetáculo, com o espetáculo dos 3 em palco. Fazendo uma retrospectiva da sua já muito experiente carreira, como é que está o teatro em Portugal? Ou seja, o público continua a acarinhar os atores ou este novo mundo cada vez mais global e digital está a afastar o público das salas de teatro? Qual é a sua percepção? Eu acho, assim, o teatro está mais vivo do que nunca, penso eu. Há muitos projetos, há muita gente a fazer muita coisa muito interessante e as salas têm público. Lembro-me do tempo do Chapitão, havia, sei lá, os Artistas Unidos, que eram quase tido como elites, a cornucópia, as salas tinham 20 pessoas, 15 pessoas. Entretanto, o teatro, e havia, claro, houve sempre aquelas massas que iam ver as revistas, mas era um público muito específico. A partir de uma determinada altura, que eu não sei exatamente dizer qual é o ano, mas a partir de uma determinada altura e com o aparecimento do stand-up e com o aparecimento destes fenómenos de improvisação e da comédia, os espetáculos começam, através da comédia, a chamar mais gente ao teatro. E tudo se passa por aí, penso eu. Que é a comédia que começa a levar mais gente a ter o hábito de ir ao teatro-sala. Ou seja, não é ao teatro como expressão de arte. Ao teatro, às salas de teatro. E as salas de teatro começam a ter correntes de público. E o público vai ver uma peça porque é divertida, mas depois, como tem o hábito de ver, deixa-me ir ver aquela também, possivelmente não sendo tão divertida, mas sendo mais séria, e o público começa a criar um hábito de ir ao teatro cada vez mais. E depois, o aparecimento também de muitas salas de teatro pelo país inteiro. Ou seja, as câmaras municipais começaram a apostar na reabilitação dos cineteatros e a prepará-los para receber também as companhias do Porto, de Lisboa, e isso, parecendo que não, criou um espectro maior à volta da ida ao teatro. Eu acho que o teatro está de saúde, penso eu, sinceramente. Portanto, não é uma arte cuja este novo mundo esteja a prejudicar, na sua opinião? Não está... Este novo mundo dá-te... Isto é como dizerem assim, os miúdos estão muito agora agarrados aos telemóveis, às Netflix,
Mas atenção, antigamente o Estádio da Luz tinha, tinha uma lotação de 120 mil pessoas e nem sempre estava cheio, mas havia jogos que enchia. E agora tem um estádio com 60 mil e, como tu vês, as pessoas não deixam de ir ao futebol e de ir... quando os espetáculos são bons, os espetáculos do Tony Carreiro, os espetáculos dos Desertos, dos discos, os espetáculos estão cheios. As pessoas não deixam, são complementos. Ou seja, há esta nova... Ou seja, desde que haja qualidade, o público está lá, não é? Sim. Estamos já aqui, já ultrapassámos o tempo, mas não tem problema, porque ainda tenho aqui umas questões finais para lhe fazer, que são importantes, na minha opinião. O Carlos tem outra paixão, se assim posso ser, que é a música. E pelo que sei, tudo começa ainda em jovem, não é? Sim, é assim, eu sempre gostei muito de música, muito mesmo. Sempre fui um apaixonado. Eu, quando tenho 13 anos, tenho um episódio na minha vida que me faz perder a minha primeira grande perda física, ou seja, não falo de perdas de família ou de amigos, não, é uma perda física, é um caderno. E esse caderno era escrito por mim, de cada vez que eu sabia uma banda, eu ia à procura de tudo o que estava relacionado com aquela banda. Quem eram os fundadores, quem é que fez parte, quem é que tocava o quê, que temas é que tinham, que álbuns é que lançaram. E eu tinha um caderno enorme já com muitas bandas. Que eu apanhava uma revista inglesa que falava sobre os Aerosmith ou sobre os Deep Purple ou sobre o que quer que fosse, não interessa. E eu ia acrescentando esse livro. Portanto, havia um trabalho de pesquisa. Sempre adorei isso. E eu tive a sorte também de ter conhecido algumas pessoas que me abriram os horizontes para não me focar só no estilo musical e dizer, olha, porque é que não ouves isto, porque é que não ouves aquilo, e eu abri a minha mente a esse nível e o meu espectro musical é quase total, ou seja, eu vou de uma área a outra completamente oposta, porque há momentos da tua vida para ouvir música clássica, como há momentos da tua vida para ouvir fado, como há momentos da tua vida para ouvir, folclore dos Balcãs, que adoro, por exemplo. Portanto, eu sempre habituei o meu ouvido lá está, tu disseste há bocado, desde que tenha qualidade, não há música má, não há música boa ou má, ou gostas ou não gostas, e eu gosto, pronto. Basta que eu goste, como há pessoas que gostam de outras coisas, eu gosto daquilo, desde que aquilo pronto, eu gosto de música, eu disse não há boa nem má, há boa e má, mas segundo o meu gosto. Claro. Neste contexto que estamos a falar de música, decidiu apostar nesta vertente e abriu, julgo que no início de 2020, ali às portas da pandemia, não é? O Drop Club, em Torres Novas, que aliás é onde estamos a gravar este podcast. Por aqui têm passado muitas bandas e nomes sonantes da música portuguesa, como o Jessi, do Olavo Bilac, entre outros, e também espetáculos de stand-up. Fala-nos um pouco do Drop Club, deste projeto. No fundo está associado à música, não é? Está associado ao quarto ponto que eu te falei de fazer brilhar os outros. É assim, se eu tenho tantos amigos ligados e bons artistas ligados a diversas áreas, que vão desde a pintura, à escultura, ao teatro, à música, se eu tenho um espaço tão bonito como é o Drop, com possibilidade de eu colocar à disposição desses meus amigos artistas, nada melhor do que apresentar esses amigos aos outros amigos que são os clientes, o trabalho desses meus amigos, ou seja, mais uma vez é fazer brilhar os outros. Portanto, dar-lhes um palco. Dar-lhes palco. O objetivo, é óbvio que atrás disto há um negócio que tem que ser rentável, que tem que se conseguir. Tivemos ali o problema da pandemia, pronto, mas foi um problema que atingiu toda a gente. Eu abri 5 semanas antes da pandemia e, como deves calcular, isto foi um sucesso no princípio e depois apanhámos ali 2 anos e meio, quase 3, de um período pandémico que fez repensar tudo e não tem sido nada fácil. Mas o conceito está cá e vai continuar. O conceito é este, é criar um espaço onde tu podes apresentar um livro, onde tu podes fazer uma prova de queijos, onde tu podes apresentar artigos regionais, onde tu podes apresentar um espetáculo de stand-up ou de teatro para crianças, como já aconteceu aqui, onde tu podes apresentar jazz, blues ou música clássica, why not? Portanto, o espaço está aberto, é um espaço que se alguém me aparecer aqui com uma proposta
que não choque com as minhas propostas dos dias em que eu tenho mais ou menos programado o que é que faço aqui. A minha casa está aberta para o que seja. Há pouco, e agora já estamos na reta final, portanto, vou citar aquela frase que há pouco dizia, para lançar uma questão. Portanto, tem esta citação pública que gostava de ser tão feliz na vida como sou no palco. No palco sou realmente feliz porque o meu trabalho é fazer rir os outros. É claro. Rir é o melhor remédio para tudo na vida? Nem sempre é fácil. Às vezes basta sorrir. Também não é preciso ser um riso. O sorriso também é bom, também nos enche a alma. Eu até não sou um tipo de grandes gargalhadas, mas sou um tipo de sorrisos. E essa frase faz o sentido de, topa bem, comecei por dizer onde é que eu comecei, de onde é que eu venho. Eu venho de uma aldeia onde a primeira vez que eu vi cinema foi projetado num lençol. A primeira vez que eu vi teatro tinha 30 e tal anos. Ou seja, eu não tive acesso a essa cultura generalizada ou generalista de ter acesso ao cinema, ao teatro, às artes plásticas e isso tudo. E, hélas, passado 30 anos, não é? É o seu mundo, eu a cultura. A encher salas de pessoas que se deslocam das suas casas, que deixam as suas famílias para me ir ver, que pagam o seu bilhete e que no final me mandam mensagens, que me abraçam, que me vão pedir uma fotografia e que me vão dizer que adoraram o meu trabalho. Bem, o que é que tu queres mais, não é? Se isto não te deixa feliz, o que é que tu queres? Mais sendo, sabendo que uma pessoa entra com os seus problemas inerentes à sua própria vida, entra dentro de um espetáculo meu, está 2h30 a rir e sai de lá de forma diferente. E eu ajudei a proporcionar isso. Isso encaixa dentro do tal quarto ponto, que é fazer brilhar os outros, que é fazê-los rir, que é fazê-los ser felizes. Eu acho que isso é ótimo, pá. Se isto não realizar a alguma pessoa, não sei o que é que pode realizar. Faça todo este percurso, atualmente, quem é o Carlos Cunha? Como se vê? Continuo a ser o filho do Joaquim Cunha Bate-Chapas e da Itelvina Doméstica, a ter os mesmos amigos de infância, a criar, ao longo da vida, a encontrar novos amigos e a tentar ser dia a dia feliz, fazer os outros que me rodeiam felizes também e viver bem. É isto. Qual é a peça de teatro da sua vida? Tem alguma? Eu acho que pode ser uma sua. Ainda ando nos ensaios. Eu ainda ando nos ensaios. É uma peça que não está escrita. Muito bem. Porque eu ainda não acredito que eu ainda não... sabes como diz a canção da Marisa? O melhor ainda está para vir. E na música há um tema especial na sua vida? Não sei se me cingiria a uma única música. Iria ser muito injusto. Mas vá, uma música que goste, não tem que ser da sua vida, mas que esteja numa lista restrita de preferências. É uma pergunta muito difícil. Pois é. Muitas músicas. Mas eu agora gostaria de dizer que a música, há uma música que faz parte integrante desta minha nova vida, que é a vida de casado, e a música então que eu escolho é a música que eu dancei com a minha mulher no dia do meu casamento. E que tu agora vais-me perguntar como é que se chama. Não se lembra. Okay, porque é muito bonita a forma como eu ouvi e é uma música que tem muito a ver comigo e com a minha mulher. Mas depois faz-me chegar o nome para eu introduzir numa lista que estou a reunir das listas das músicas dos convidados deste podcast. Carlos Cunha, obrigado pelo seu contributo em prol da cultura.
nomeadamente do teatro e da arte representar pelos diferentes palcos. E deixo-lhe uma última mensagem, se me permite, que o sorriso o acompanhe sempre, e obrigado pela sua presença. Muito obrigado, Nuno, foi um prazer. Obrigado.